A amizade tem um querer bem, que esteja onde estiver, tudo vai ser como é. Basta ouvir seu coração. Há um lugar em você onde está a alegria de viver. Preste atenção no que esta voz diz em seu coração. Você não vai se perder se você sentir a solidão da escuridão. Pense em quem te faz feliz. A amizade tem um querer bem, que esteja onde estiver, tudo vai ser como é. Basta ouvir seu coração. Seu coração. Obrigada, Ana Lívia. Eu que agradeço. E continuando, eu vou chamar a Silvana Azevedo para compor ali a mesa, e o Adolfo Mendonça Júnior, e o Mário na linha. Filho ou neto? Ele é o neto. Que é o presidente da nossa casa. Boa noite, meus amigos. Muita alegria, muita emoção, muita honra. Nós estamos nessa casa, a nossa casa, né? Casa Máter do Espiritismo em Franca, nosso querido Centro Espírita Esperança e Fé. Porque na minha infância a gente falava Nova Era, né? Então o pessoal que tem mais de 40 anos de idade reconhece a Nova Era muito bem, né? E por que é a Nova Era? A dona Termutes deu aula para mim nessa sala aqui, ó. Eu ficava aqui em pé, a gente ficava sentado aqui, ó. Ela dava aula pra gente, na época eu tinha o quê? Uns 10, 11 anos de idade, né? E eu conto uma história, eu vivo contando essa história porque marcou muito a minha vida, porque nós na escola começamos a estudar, né, nas aulas na época, ciências, né? Nós começamos a estudar na escola sobre o sistema solar, né? Então, o Sol, os planetas que envolvem o nosso sistema, né? Então, Júpiter, Marte, né? A Terra tem um movimento de rotação, translação. E ela teve um dia que ela trouxe, hoje nós usamos esses aparelhos, né, mais sofisticados, né? Mas ela trouxe, na época era de madeira, assim, eu não me lembro o nome, se é flip chart, o que é aquilo, não lembro o nome. Franelógrafo. E tinha o desenho do sistema solar. Franelógrafo. Aí tinha um desenho, né, do sistema solar. Então tinha o Sol, os planetas e mostrava assim, a órbita de cada planeta. E a dona Termutes falou assim pra gente: por que esse planeta aqui ele não sai da sua órbita? Porque os planetas, cada um segue a sua órbita, né? Eles giram em torno do Sol. E no caso da Terra, gira também em torno dela mesma, né? E nós não tínhamos resposta para a dona Termutes. Claro, com 10, 11 anos de idade, né? Nós sabíamos que o sistema solar era assim. E a aula era sobre Deus. Então, no final das contas, ela fazia uma série de perguntas, porque cada planeta, ele segue a sua órbita, ele não sai. Entre os planetas, eles não se chocam, né? Então, ela foi querer dizer no final da aula que isso era Deus, né? Então, é Ele que criou o universo, Ele que criou o ser humano,
né? E assim, ela foi desenvolvendo em nós, né? Em mim pelo menos, essa curiosidade de querer entender as leis de Deus. E nós começamos a estudar essas leis através da obra de Allan Kardec. Porque o Espiritismo é uma ciência, né? Então daí o meu encantamento pela doutrina espírita. Porque ela fez isso conosco, né? Então ela chamou a nossa atenção para que a gente pudesse responder ou pensar sobre. E os professores usam muito isso nos dias de hoje. Porque se for um professor ficar falando 50 minutos, ele não dá aula. Então ele tem que fazer questionamentos para fazer o aluno pensar, tem que lançar desafios, né, para a aula ficar interessante. Né? Então a dona Termutes, lá nos meus 10, 11 anos de idade, ela já fazia isso conosco. Né? Uma outra coisa também que ela nos apresentou, não foi só ela, claro. Todas as evangelizadoras nos apresentaram o Zé Marques Garcia, que é o patrono dessa casa, o patrono do Espiritismo em Franca. Só que ela falava assim, ó, o vô Marques. O vô Marques. Aí no ano de 2008, eu sou historiador, falei, eu vou fazer uma pesquisa, né? E comecei a estudar um ramo da história que se chama História Oral. Eu vou entrevistar a dona Termutes, porque ela é neta do Zé Marques Garcia. E combinei um dia com ela, fui na casa dela, liguei o meu gravador, né? Tirei algumas fotos e falei assim, ó, conta pra mim essa história do seu avô. Não, mas eu não sou neta do Zé Marques Garcia. Ó, mas como que a senhora não é neta do Zé Marques Garcia? A senhora vive chamando ele de vô Marques? Como assim? É porque eu amo o Zé Marques Garcia. Então ela, né, e as outras evangelizadoras que nós tivemos, não foi só ela, mas ela me ensinou a amar o Zé Marques Garcia. Eu também falo o vô Marques, né, o vô Zé. Porque eu aprendi a amar o Zé Marques Garcia pelo amor que ela tem por ele. Né? Então todo o trabalho que ela realizou na sua vida, aqui, lá no Hospital Allan Kardec, principalmente as campanhas que ela realizava todo ano, arrecadando pasta, escova de dente, sabonete, todo ano, e tinha um número X de pacientes no hospital, então ela arrecadava um volume lá. E todo ano ela tinha que completar para que todo paciente recebesse um kit de higiene. Né? Então todos recebiam, porque ela fazia campanha, pedia, as pessoas colaboravam, mas ela sempre tinha que completar. Então ela punha do bolso dela, né, e todos os pacientes recebiam, inclusive um exemplar do livro, né, que através desse livro ela está lançando o segundo volume da obra dela, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque a dona Termutes, eu fui fazer as contas, são mais de 70 anos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não conheço em Franca, não conheço, e olha que Franca é uma terra de Espiritismo. Não conheço alguém que saiba mais do Evangelho do que a dona Termutes. Eu não conheço. Eu conheço alguns amigos que eu tenho o maior respeito, que eles conhecem muito. Mas há mais de 70 anos estudando Evangelho, então o presente que ela está nos brindando hoje é o segundo volume de um trabalho que começou em 2016. Na verdade, não começou em 2016, começou quando ela começou a frequentar aqui novinha, né? Porque ela, quando pequena, não tinha evangelização. Então ela vinha e ficava nas últimas cadeiras e ficava dormindo, né? Às vezes até o irmão dela, Allan Kardec, ficava também dormindo nas cadeiras, né? Porque a mãe falava assim, ó, se o Espiritismo é a melhor coisa da minha vida, por que não oferecer para os meus filhos? Só que hoje tem evangelização para os nossos filhos, né? Hoje tem livros infantis para os nossos filhos. E a dona Termutes é uma pessoa tão interessante, porque toda vez que eu encontrava ela, perguntava assim, ó, você já leu tal livro infantil? Não, não li. Aí, às vezes eu pegava e ia para São Paulo, encontros da USE, né? Aí eu pegava livro infantil, agora é minha vez. A senhora conhece esse livro aqui, dona Termutes? Ah, eu conheço essa história aqui, contava a história. Então todo livro infantil que lançava em qualquer lugar, ela comprava e lia. Então ela tem um conhecimento sobre livros infantis para evangelização que não é brincadeira, né? Então isso são coisas assim, são facetas da vida da dona Termutes Lourenço, esse espírito maravilhoso que está aqui, geniosa, mas é uma pessoa que ama a doutrina espírita e ama o Zé Marques Garcia.
E eu, em 2011, eu apresentei um trabalho na USP de São Paulo, da Associação Brasileira de História Oral, quer dizer, não é encontro espírita. Então eu escrevi um artigo científico através das entrevistas que eu fiz com ela. No encontro anterior, porque quando eu fui fazer entrevista, meu objeto de estudo era o José Marques Garcia. Então eu fui na casa dela, ela me contou histórias do José Marques Garcia. Ela frequentava a casa dele, né? A casa, lá, o comércio. Às vezes a dona Mariquinha dava uma fruta para ela, ia para casa comendo fruta, né? E aí ela contou uma história da vida dela, da infância, porque ela contando sobre José Marques Garcia, contou a história da vida dela. Aí falou que o pai veio de Portugal, era português, era espírita, que a mãe era muito católica, né? Mas que o pai deixava o evangelho na mesa e que a mãe passava assim, olhava, meio desconfiada, quando casou, né? Mas católica. Até que um belo dia a mãe pegou o livro e começou a dar uma espiada. Bom, no final das contas a mãe ficou mais espírita que o marido, né? O pai da dona Termutes. E aqui, quando eles vieram para Franca, moravam em Minas Gerais, né? Quando vieram para Franca, eles compraram, tinha um comércio, perdão, tinha uma pensão, né? E a Termutes vivendo nessa pensão, tá aqui o Allan Kardec, eu falei para ele, eu vou falar mal do senhor, que é o irmão caçula dela, está sentado ali, levanta a mão, por favor, Allan Kardec, seu irmão caçula, falei para ele, eu vou falar mal de você, porque eles eram pequenos, e não combinava muito não. Eu sei que os meninos de hoje é tudo santinho, tudo bonzinho, né? Não brigam mais, meninos de hoje em dia, né? Mas naquela época eles não combinavam muito, que a coisa é natural, né? Criança é assim mesmo. E aí a mãe falava assim, ó, porque a mãe ficava na cozinha trabalhando, né? Junto com as suas ajudantes, né? Então ela falava assim, ó, quando eles pensavam brigar, pegava o evangelho, vai ler essa página aqui para mim. E eu vou ficar lá na cozinha para ler bem alto. Elas começavam a ler o evangelho. Não estou ouvindo. Lê o evangelho para mim. Aí a dona Termutes contava na entrevista, né? Eu, assim, com vontade de esganar meu irmão, lendo aquelas histórias do evangelho, segundo o Espiritismo. Lendo aquelas histórias. Então, quando eu fui para a escola, eu tive um professor de português que era muito rígido, né? E naquela época o professor podia bater em aluno. Hoje em dia os alunos é que batem, né? Os professores. Então, um aluno pegava lá o livro, começava a ler, ficava nervoso, o professor muito exigente, com aquela cara, né? E aí os meninos ficavam, gaguejavam, aquela coisa toda. E na vez da Termutes, a aluna, ela lia que era uma perfeição. E aí o professor, nossa, mas que beleza, você vai ser professora. Mas por que você lê assim tão bem? Eu na casa dela, né? Ela olhou para um quadro da mãe e falou assim, ó, é graças àquela criatura, a dona Cianinha. Então, quando eu fui entrevistar a dona Termutes, ela me apresentou um personagem da história do Espiritismo em Franca, que para mim não era conhecido, que é a mãe dela, a dona Cianinha, que é um espírito de fibra, um espírito de luz, e que usou o que hoje a pedagogia chama, né, da leitura compartilhada. Porque os filhos tinham que fazer a leitura do livro em voz alta. O professor faz isso em sala de aula hoje. Reúne os meninos, né? Às vezes, se tem um espaço na escola, eles vão até para esse local, ficam mais à vontade. Aí um menino faz a leitura de um parágrafo, outro faz a leitura de outro parágrafo. Quer dizer, ela fala assim, ó, minha mãe não tinha muita leitura, mas era uma pedagoga. E a mãe falava assim, ó, se o espiritismo é a melhor coisa da minha vida, por que não apresentar para os meus filhos? E a dona Ivone, que não está aqui hoje, né? Mas estou vendo a filha dela aqui, também foi minha evangelizadora nessa casa. Então todos os filhos foram encaminhados. Todos os filhos. E mais uma coisa, porque eles vieram de Sacramento para cá, né? Só que o pai da dona Termutes, ele não gostou muito de Franca. E falou assim para a esposa, vamos voltar para Sacramento, vamos para Minas. Não, meu bem, nós vamos ficar aqui, ué, melhor para os nossos filhos. Franca tem mais recursos, tem escola, vamos ficar. Não, vamos voltar. Né? E antigamente o marido falava, o que a esposa fazia? Seguia, acompanhava o marido, não é assim? Hã? E a dona Cianinha falou, não, se você quiser você pode ir, mas eu vou ficar. E a dona Termutes, ó,
Meu pai não tinha outra mulher, não. É porque ele quis ir embora. E a minha mãe teimosa ficou. E educou 9 filhos, né? Educou os 9 filhos sozinha. Sozinha. Com a pensão. E todos aqui. Tanto é verdade que a dona Ivone também foi minha evangelizadora. Então eu tenho a lembrança viva. A dona Termudes dava aula aqui, a dona Ivone lá em cima. Eu tenho na minha memória essa viva. E pedimos para a Ana Lívia estar aqui presente, porque a dona Marisa Naline, a mãe da Ana Lívia, é outra que também estava, né? Nossas evangelizadoras. E aí foram desenvolvendo em nós o gosto pelo estudo, pela leitura, o gosto pela música, né? Então essa casa para nós era uma casa que nós amávamos. E nós amamos. Nós amamos essa casa. Porque aqui nós éramos felizes. Aqui nós tínhamos algo que a gente não encontrava em outro lugar. Hoje a concorrência é maior, né? Em casa tem televisão com mais de 70 canais, né? Tem uma série de coisas. Mas naquela época, e nós fazíamos teatro. Começamos a fazer teatro. Tanto é que em Franca tem um grupo que hoje se chama Arte Vida, que é uma referência no campo das artes, na cidade, né, no país. E nós é que fundamos o Arte Vida, na Mocidade Espírita. Mas começamos na arte aqui dentro. E inclusive quando eu fui aluno do Dona Termudes, nós fazíamos, né, no dia das crianças ou no dia das mães, sempre tinha alguma pecinha, alguma coisa em homenagem aos pais, né? Então são coisas que eu estou compartilhando com vocês da minha convivência com ela. Porque eu não fui aluno na escola, ela é professora, né? Mas eu fui aluno na evangelização. E eu fui entender do artigo que eu escrevi e apresentei na USP, é um artigo que eu falo sobre a identidade, a formação da identidade religiosa espírita. E usando a Termudes como exemplo. Por quê? A Termudes, em 1947, ela fundou a primeira Mocidade Espírita de Franca, que é a Juventude Cultural Espírita de Franca. Por ela seria Juventude Cultural Espírita José Marques Garcia. Mas o doutor Aguinaldo Morato, juntamente com o Leopoldo Machado, que veio para a inauguração da Mocidade, eles acharam que estava muito recente, que faziam 5 anos que o vô Marques tinha partido, tinha desencarnado. Então não é bom assim deixar ele, é muita responsabilidade. Então deixaram o nome de Juventude Cultural Espírita. E depois, com o tempo, Mocidade Espírita de Franca, que é a MEF, né? Então ela é fundadora da Mocidade, em 1947. Gente, uma época em que quem dominava as casas, as instituições, eram os homens. E a dona Termudes estava lá. Então, é uma liderança forte, né? Naquela época. E depois o encontro de evangelizadores, o encontro de Franca, eu não vou cravar aqui e dizer que é o mais antigo do país, mas é um dos mais antigos do país, são mais de 50 anos, e ela também participou do início. Ela foi do encontro da USE lá em São Paulo, ficou na casa de uma família espírita, foi ela mais a dona Tunieta Barini, ficaram uma semana lá, trouxeram a ideia aqui para Franca, o Grêmio Espírita, que apoiou, e elas começaram a fazer encontro. Depois a dona Aparecida Novelino encampou a ideia e levou para o Pestalozzi. Então, e ela, a dona Aparecida, a dona Marisa Narini, e uma turma, e até hoje nós temos um encontro de evangelizadores em Franca, que é uma referência no nosso país, esse encontro, né? Mas eu estou falando essas coisas porque é evangelizadora, professora de história, né? Coordenou o primeiro grupo de jovens em Franca, uma mulher, no meio dos homens, né? No meio dos homens, tendo o doutor Aguinaldo Morato como um mentor encarnado dela. Uma pessoa que sempre orientava ela, que conversava com ela, às vezes chamava a atenção dela, né? E depois, com o tempo, ela começou a nos orientar, tanto na Mocidade Espírita, como nos centros espíritas. No Pestalozzi, por anos, ela foi evangelizadora, trabalho voluntário, por anos no Pestalozzi, né? E nos últimos anos, trabalhando no Grupo Espírita Meimei. E faço agradecimento aqui na pessoa da Silvana, porque é o empenho do Grupo Espírita Meimei
que nós conseguimos lançar o primeiro volume da obra da Dona Termutz e hoje estamos iniciando a segunda, lançando a segunda. Então, o que é esse livro? Preparar aulas de evangelização a partir do Evangelho segundo o Espiritismo. Não é um livro só para evangelizador, mas é para evangelizador. Porque aqui tem planos de aula, tem sim, tem o objetivo da aula, tem até sugestão de que livro pode ser utilizado, livro infantil, na aula. Qual dinâmica de grupo pode ser utilizada. Porque a Termutz usou a experiência dela de educadora para escrever o livro. Né? São mais de 70 anos. Esse livro aqui, ó, é um roteiro para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Que é uma das principais obras, se não for a principal obra, de Allan Kardec, o nosso querido codificador. Mas esse livro aqui também serve para os pais. Porque, seguindo as orientações do livro, o Evangelho pode ser lido em casa pelas crianças. Porque a Dona Termutz, ela nos orienta. Ela fala que a criança já tem que manusear o Evangelho segundo o Espiritismo. Que nós temos que oferecer para os nossos filhos, os nossos netos, a obra de Allan Kardec. Porque enquanto é pequeno é mais fácil. Depois de uma certa idade, né, não tem jeito. Tá? Então serve para os pais também. Né? E para os estudiosos de um modo geral, para todos nós. Tá? Esse livro da Dona Termutz. Então eu era para falar só um pouquinho, empolguei, falei muito. O principal era só falar uma coisa: eu amo a senhora, viu? E estou muito feliz de estar aqui hoje, no lançamento do seu livro. Porque a senhora merece todas as homenagens encarnada. Não é esperar desencarnar, não. Tá bom? E acredito que tem muita gente aqui que, assim como eu, foi seu aluno evangelizando, e posso dizer em nome deles. Quem foi aluno da Termutz aqui? Por favor, levanta a mão. Aí, ó. Todos seu aluno. Todos seu aluno. Aluno, ó. Levantou a mão, ó. Então nós amamos a senhora, viu? É isso, Silvana. Bom, eu quero agradecer a casa, tá? A dirigência, por nos ter cedido o espaço. E a Dona Termutz ficou muito feliz na hora que nós falamos que seria aqui o lançamento, porque ela ama essa casa, onde tudo começou, né, na vida dela, trabalhando para Jesus como evangelizadora. A Dona Termutz foi evangelizadora, coordenadora lá no Grupo Espírita Meimei por 14 anos. E ela implantou o projeto de todas as aulas desse livro, né? Volume 1, volume 2. As aulas práticas lá no centro com as crianças. E tudo que nós aprendemos com ela, em termos de disciplina, que evangelizador tem que ter disciplina, que é dever dos pais evangelizar. Ah, eu não vou. Não, é dever de nós pais evangelizar. E no caso a disciplina de horários, de preparar-se para dar a aula de evangelização, de chegar na aula pronto, né? Porque aqui cada aula tem todo um roteiro, como o Adolfinho falou, todo um roteiro para que a gente possa seguir, só que não é só ler, a gente tem que se preparar, estudar para chegar lá e poder ensinar as crianças, né? E isso ela é uma marca registrada dela, que para nós lá do Meimei ficou registrado, né, Toninho? Disciplina, não tem outra palavra. E trabalhar para Jesus com Jesus, isso ela deixava bem claro, sabe assim? Então, a gente só quer agradecer a senhora, tá? Por todos esses anos de dedicação. Olha, eu não lembro um dia que ela faltou no sábado. Todos os sábados de manhã ela estava lá, coordenando a evangelização. E outra, nós tínhamos que ir lá na casa dela e no fim, no lar, para se preparar, conversar sobre a aula, discutir todos os pontos para no dia da aula, e tinha que ler em casa, se preparar também, não era só lá com ela não. E no dia tá lá prontinho para a gente poder tá dando a aula, né? Então, muita alegria que a gente tá trazendo esse livro através da Dona Termutz, né, Termutz?
E a gente quer agradecer também ao nosso tio Sidney Barbosa, que quando ele veio a Franca, ele falou, não, deixa eu levar lá para Brasília para poder dar início nesse projeto. E aí foi, sabe assim? Graças ao Adolfinho, com vários colaboradores aqui de Franca, né? Graças a Deus deu tudo certo. E era isso que a gente tinha para passar, né? Agradecendo a todos vocês a presença. O livro vai estar ali fora, quem quiser adquirir, tá? Vai estar também vendendo no Idefran. Tem o meu contato ali, vocês podem estar me ligando. Se tiver alguém de fora que gostaria de adquirir, nós despachamos pelo correio, tá? E assim, vamos realmente divulgar essa obra. O primeiro volume já foi para o Paraná, Curitiba, a Candeias também está vendendo, Magazine Luiza no site. Então, se vocês entrarem no Google e procurar livro de evangelização, vocês vão ver o da Termudes. Eu não encontro outro lá. Sabe assim, foi o que ele falou. São todas as aulas, são aulas de cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Era isso aí que a gente tinha para passar. Muito obrigada. Isso aqui é para a senhora. Olha que coisa linda. Já quer falar? Quer falar alguma coisa? Você já falou tudo que tinha para falar. Eu estou apenas agradecendo a coisa maravilhosa que eu ganhei, que foi esse jarro de orquídea que mostra aí toda a grandeza de Deus, mostrando para nós o seu valor imenso, que fala muito mais do que todos nós falamos, né? Então, é isso aí que eu queria dizer, que é uma bênção de Deus o trabalho que nós realizamos. Não estamos oferecendo nada, pelo contrário, estamos recebendo a luz divina para guiar os nossos passos na estrada da evolução. É isso que eu gostaria de dizer só. A senhora pode fazer oração? Eu acho que tinha que ter isso, ó. Em nome do Centro Espírita Esperança e Fé, a gente que agradece, né, pela oportunidade de estar recebendo a minha pergunta aqui na sua casa, né, na nossa casa. E quando a Tânia falou que a Silvana pediu para fazer o lançamento aqui, não tem que pedir, tem que chegar e vir, né? Não é... Dona Termudes é patrimônio da casa e a casa é da senhora, né? Então, é uma alegria imensa, né, estar recebendo e estar participando desse momento. Eu também fui aluno da Dona Termudes, não tão bom quanto o Adolfo e outros estão aqui, nem tudo é perfeito, mas tive essa felicidade. E estar participando desse momento aqui é uma alegria imensa. O sentimento é de gratidão, né, o que a gente pode levar desse momento. O Adolfo pediu que fizesse a prece, mas eu acho que as palavras da Dona Termudes aqui,
comparando a flor a Deus, eu acho que já foi tudo. E a Dona Maria vai encerrar pra gente, né, Dona Maria? Aliás, eu trabalhei com ela um bom tempo, aprendi muita coisa com ela lá em Pestalozzi. Fizemos umas aulas tão boas. E até hoje eu continuo fazendo aquelas aulas que eu aprendi com você, minha amiga. Que coisa, nossa, a gente se sente juntas. Uma companheira da nossa era, da mocidade. Ela era da mocidade, eu também fui com o Moacir, meu marido, que era do violão. Enquanto Hermutes, nós trabalhamos juntos no Pestalozzi um bom tempo, aprendi muito com ela. E eu agradeço muito, viu? Aprendemos juntas. Mas vamos hoje agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a esta casa que nós frequentamos desde a nossa juventude. Temos grande saudade de todos que já foram, né? Mas hoje nós vamos fazer a nossa prece encerrando, agradecendo a espiritualidade maior que acompanha o nosso trabalho, que nos ajuda, que nos dá as intuições necessárias. E só temos que agradecer, amado Mestre Jesus, as oportunidades que ainda são dadas para todas nós continuarmos a trabalhar, estudar e aprender mais um pouco. E assim nós encerramos a reunião desta noite, agradecendo sempre a companhia da Termutes, as suas grandes lições que todos nós aproveitamos dessa sabedoria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E neste encerramento nós agradecemos que Jesus, o nosso Mestre, fortaleça sempre a Termutes em todas as suas horas de dor, de sofrimento, mas foi uma grande trabalhadora e uma grande professora da evangelização. Obrigada. A emoção embarga a gente, né? É muita recordação que a gente tem. Quem pega para receber as palmas. Ai, É. E a Lívia foi a nossa professora de música na evangelização. Você lembra, Mário? Se lembra. Lívia Vira. Lá em cima, né, Lívia? Estava lá em cima. Agora a senhora vai assinar o seu nominho no livrinho que a gente vai levar para a nossa casa. A senhora assina? Assina, então vamos lá. Ó, senta aqui, ó. Senta aqui, nós vamos trazer os livrinhos para a senhora. Olha quem está aqui dando um abraço na senhora, tia Termutes. Olha quem está aqui. Olha aqui. Vê se a senhora conhece. O Divaldo. O Divaldo. O Divaldo veio ver a senhora. Olha que coisa boa. O tio Jorge.
Vive cunhado. Tirar uma foto. Deixa eu sair. Aqui, ó. Que horas você vai estrear? Você lembra de mim? Você lembra de mim? Fala meu nome. Já pensou que você vai vamos? Aqui, ela vai sentar aqui. Senta aqui. A gente escreve, Diadema. A gente escreve aqui. Você quer com carinho. É. Pode só ser mais. Pode só ser mais. Mais uma. Não, daqui que a gente vai escrever aqui. Isso. Você quer que ponha o seu nome? Você tá boa, agora eu tô vendo que eu sei. Vamos, querida. Ó, Maria Helena. Os dois são com a Maria Helena? Não, esse aqui é o outro. Esse aqui é só que você vendo aqui embaixo. Mas tem muita sabedoria, né? Não, você quer dar aí? Muita sabedoria. Muitos anos o senhor vinha aqui pegar jornal. Hoje é? Vai cantar. 18. Vou tirar uma foto. Esse é o mesmo? Não, esse que você quer que põe outro? Para a Érica. Eleonora, pediu para colocar. Você quer que ponha? Mas acho que tá bom, não, só o nome dela. Lívia, deve ser só um pouquinho, Lívia. Olha aqui, Dani. Vai escrevendo de cá. Ô, Beto, põe aqui. Tira uma foto, ela está fazendo também. Esse aqui de quem que é? Acho que esse era o que estava aqui. A não, da Érica é o que eu estou fazendo. Aqui é Maria Helena. Põe no seu nome. Olha lá, olha lá. Aqui, ó. Tirar uma foto. Olha lá. Aí, ó.
Eu não sei, você pode Uma lista enorme. Eu tô pondo a data, tira uma aqui. Quer? Esse de quem quer? Não, esse aqui é pra... Esse aqui pra mim. Tá. Aí não. Esse é a Jéssica. Aí tá Você mais Não, tarde. tá na Agora é a minha vez. Né? Aqui, ó, uma foto. Uma foto. Olha aqui, ó. Atrás de você. Olha aqui. Dei um errado aqui. Muito obrigada. Jéssica. Família. O outro é da minha mãe. Ah, tá. Então vamos lá. Deixa eu foto aqui. Dá licença, vou chegar esse um pouquinho pra cá. Mostra o livro, mostra o livro. Jéssica. E agora a Érica. Já escreveu. Obrigado. E essa mas é dedicativo. Não, aqui é com a mãe, ó. Vou deixar vocês passarem. Aí já foi os três? A mamãe. Selma. Eu acho que ela ia com... É normal, né? Mas ela não... Olha, fechando.